O irmão Marcos Nati, ontem já nos falou, ontem o pastor Hiorin também pregou aqui, e nessa manhã nós vamos ouvir novamente o irmão Marcos Nati. Ele tem uma tarefa difícil. Eu dei ele uma tarefa ingrata. Nessa manhã nós vamos falar sobre a vida de um homem que ele talvez seja um dos homens mais incompreendidos da história da igreja, em especial da Reforma. Odiado por muitos, respeitado por tantos outros, mas é inegável. Quem conhece a história deste homem sabe que ele viveu uma vida para glorificar a Deus, irmãos. Gastou sua vida para a glória de Deus. E nós, como cristãos, temos uma dívida histórica, porque nós nos esquecemos disso tudo. Nós falaremos nesta manhã sobre a vida e a piedade de João Calvino. Eu confesso aos irmãos que eu fui uma das pessoas que mais falou mal de Calvino. Acho que de todos que estão aqui. Eu odiava, irmãos. Eu tinha ódio. Mas um dia eu tive que me render diante de uma vida dedicada à igreja que ele teve. Isso é exemplo para todos nós. E eu queria que você, nesta manhã, se desarmasse. Pastor Marcos me conhece muito bem, ele sabe exatamente do que eu estou falando aqui. Eu queria que você se desarmasse. Ouça sobre este homem. Ele foi perfeito? Nunca. Não foi perfeito. Do jeito que eu também não sou e nem você. Mas ele fez mais pela igreja do que eu e você fizemos. Temos muito a aprender. Então eu vou passar aqui para o irmão Marcos Nati e ele fica assim com a palavra. Bom dia a todos. Ontem estivemos aqui falando sobre... eu fiz aqui uma linha do tempo da Igreja de Cristo até os dias de Lutero, mostrando que ao longo do tempo o Senhor preservou o seu livro. E como dizia Lutero, é um milagre termos hoje o livro que por ora foi nos roubado, destruído, queimado, e hoje ele está bem aí com você. Glorifica a Deus pelo livro sagrado. E como o Cláudio deixou bem claro aqui, Calvino é uma figura amada por uns e odiado por outros, muito pouco compreendido até no meio evangélico. E as pessoas se cercam de folclore, a escola ensina algumas coisas sobre Calvino exageradas, enfim. Eu queria que você lesse juntamente comigo apenas um versículo na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta. Primeira carta aos Coríntios 10, verso 31. Ok? Paulo escrevendo aos crentes da igreja grega de Corinto. Ele fala assim, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer,
fazei tudo para a glória de Deus. Mais uma vez. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Comer, beber ou qualquer outra coisa, faça de modo que Deus seja glorificado. Eu quero começar falando um pouco sobre pessoas e biografia. E aí, em 86, quando eu tinha 9 anos de idade, eu acompanhei pela televisão a minha primeira Copa do Mundo. Foi a Copa do México. E o chiclete ping-pong, dentro dele tinha umas figurinhas. E a gente colecionava, brincava de bafo. E eram jogadores que a gente se inspirava neles, de modo que quando acabasse a partida de futebol, íamos para a rua jogar bola, e eu dizia, eu quero ser fulano, o outro, não, eu sou o Platini, eu sou o Maradona, e mesmo eu sendo vascaíno, eu queria ser o Zico. Acontece que, com 9 anos, o jogo determinante, Brasil e França, o jogo ficou 1-1. E o Zico, que estava no banco de reservas, ele entrou no jogo. Quantos lembram disso? Poucos lembram disso. É uma igreja jovem essa. Quando o Zico entrou no jogo, havia um pênalti para ele bater. E aí a torcida toda, Zico será o herói do jogo, saindo do banco de reservas para finalizar, tornar a partida em 2-1. Zico entra no jogo, mas ele perde o pênalti. Foi decepcionante para mim. Eu queria ser Zico. O Brasil foi eliminado na disputa de pênaltis, em 86. E Zico, ele carregou essa marca na carreira para mim durante muito tempo. E algumas pessoas são marcantes em nossas vidas. Algumas positivamente e outras negativamente. Zico, naquele momento, eu o considerei talvez a pior pessoa do dia. Eu passei mal, me senti muito mal aquele dia. Eu era criança, né? Não queria comer, não queria beber. E nós temos que entender que, quando falamos de pessoas, as pessoas carregam más e boas coisas. E como o pastor Heuring aqui falou ontem, se fosse colocado nesse data show aquilo que você produziu de pensamento durante uma semana, você seria o primeiro a correr por aquelas escadas. Você não ficaria aqui. Você não iria querer ver a reação das pessoas. Nós temos que entender que pessoas são imperfeitas. Lutero foi imperfeito. Paulo foi imperfeito. Calvino também não foi perfeito. E temos que saber separar as coisas. As pessoas, você tem o seu grau de importância para a sociedade, para a sua família, para a sua escola, para a sua universidade. Você tem. E ontem, falando sobre Lutero, a gente viu que a atmosfera era de uma igreja que não oferecia palavra para as pessoas, porque o padre, o pregador principal, ele não pregava na linguagem do povo. Ele pregava na linguagem do latim, e as pessoas, os camponeses principalmente, não sabiam falar o latim. Então o padre, quando ele ia oferecer, ou melhor dizendo, quando ele estava na missa, ele pegava o cálice com o vinho e ele dedicava e consagrava ao Senhor de costas para a congregação. As pessoas não compreendiam o que estava sendo ensinado ou pregado. A reforma trouxe a Escritura. As pessoas agora tinham a palavra de Deus. E Calvino foi também determinante quanto a isso. E eu quero, pode passar por favor,
Falando um pouco sobre Lutero, ele nasceu na França em 1509. O seu pai... Oi? Eu falei quem? Perdão. Calvino nasceu na França em 1509. O seu pai, ele era um homem importante, ele era secretário do bispo da catedral, ele era procurador da igreja. A sua mãe também era uma mulher muito piedosa, uma mulher religiosa. E a sua mãe, quando ela morre quando ele tem apenas 6 anos de idade. E quando Lutero está colocando na porta da igreja da Catedral de Wittenberg, Calvino tem apenas 8 anos de idade. 8 anos de idade, ele é uma criança ainda. A sua mãe morre muito cedo, mas a sua mãe leva Calvino para a igreja e ela o ensina a reverenciar o altar, as imagens, e ele cresce nesse ambiente religioso. O pai de Calvino, usando da sua influência, consegue para ele uma bolsa de estudos. Ele quer que o filho seja teólogo, tenha uma vida devotada. E Calvino, ele então vai estudar e ele vai falar o seguinte, melhor dizendo, ele não, mas a história conta que o local onde ele estudava é um local muito sujo, muitos piolhos, era Ruelas, lá em Paris, um lugar assim onde tinha um valão próximo, um local que a comida não era boa, local que cheirava muito mal. E o Calvino, ele se forma em artes, assim como Lutero e também Zwinglio, né, a arte, e ele aprende a falar o grego, o hebraico, o latim. E quanto à sua conversão, é algo muito misterioso. Não ficou nada assim explícito quanto à sua conversão. Algumas pessoas atribuem que Calvino conheceu o protestantismo através do seu primo. Então, quando Calvino conhece o protestantismo, a França está atravessando uma perseguição. O rei Francisco I, que era até tolerante com relação aos protestantes, lembrando que a França era católica, um protestante um pouco mais assim ousado, um editor, mexer com gráfica, ele espalha pela cidade alguns cartazes contra a missa. E dizem que até na porta do quarto do rei Francisco I tinha um cartaz desse falando contra a missa. Dizem mais que dentro de uma caixinha que ficava sobre a sua penteadeira, havia também dentro dessa caixinha um cartaz dobradinho. O rei entendeu que os protestantes estavam armando alguma coisa para tirá-lo do poder, alguma coisa que pudesse então interferir no seu reinado. O rei Francisco I, então, ele ameaça e persegue os cristãos protestantes. Muitos são torturados cruelmente e mortos. Calvino, vendo que ia sobrar para ele, então foge para a Suíça. Ele vai para um lugar chamado Basileia. Exatamente, está aí a perseguição, rei Francisco. E lá na Basileia, ele começa a escrever aquilo que nós chamamos de as Institutas da religião cristã. Quando Calvino escreve as Institutas, o objetivo dele é de apresentar... Só volta um pouquinho só. Isso. Ele escreve um livro, que era pequeno, um livro que você pudesse guardar no bolso, um livro com teologia sistemática. Calvino queria apresentar ao rei uma explicação básica e simples daquilo que os protestantes acreditavam. Então, pode avançar? Aqui está a foto das Institutas.
É claro que essa é uma das capas, né? Você vai encontrar mais 2 capas diferentes. O que são as Institutas? Como eu falei, é um manual de doutrinas bíblicas, aonde Calvino ele vai discorrer sobre fé, oração, justificação, predestinação, eleição, perdão, vinda de Cristo. É um manual simples, de simples entendimento. Porque Calvino, ele era uma pessoa simples. Mais na frente eu vou falar sobre isso. E as Institutas hoje você compra em algumas livrarias cristãs, pela internet. Ela foi sofrendo algumas reedições, né? Tornando a linguagem mais simples, com português mais acessível. E a intenção das Institutas era de apresentar ao rei uma defesa do evangelho pregado pelos protestantes. Mas Calvino, pode passar aí, por favor? Calvino, ele era uma pessoa muito tímida, muito melancólica, uma pessoa que gostava de ficar reservada, né? E ele não era parecido com Lutero quanto a isso, né? Lutero um pouco mais explosivo, o Calvino um pouco mais na dele, né? É um cara que falava assim, que pensava muito antes de falar. Quando Lutero ele debatia com o Papa, ele não era assim ele era curto e grosso, né? O Calvino era um cara assim que pensava bastante antes de falar, um cara mais calmo, mais manso, mas era um cara também muito aplicado aos estudos. Era um cara que escrevia muito, um cara de muita leitura, e ele também tinha saúde muito frágil. Naquela época, quando as pessoas ficavam doentes, tipo assim, fulano morreu. Às vezes a pessoa tinha uma doença que ela não era catalogada, esse tipo de doença, como é hoje. Hoje a gente tem um nome de tudo, né? Hoje você tem sinusite, a sua cabeça dói, pode ser uma dor de cabeça em função de um dente, pode ser uma dor de cabeça em função do ouvido, pode ser um tumor, pode ser uma sinusite, enfim. Então, naquela época não tinha essas classificações, né? A medicina ela era limitada também. Mas ele era um cara que sentia muitas dores nos braços, nas pernas, era um cara que sofria de artrite, fortes dores de cabeça, pedra nos rins. Conta a história que o médico mandou ele andar a cavalo para que no movimento, né, a pedra fosse expelida. E de fato, ele viu que no canal aonde sai a urina, passou a sair sangue. Tamanha violência da pedra, né? Muita dor, sentia muita dor, tinha depressão também, era um cara assim, que tinha problemas com hemorroidas, era um problema, um cara assim, com muitas doenças, mas foi um cara que conseguiu produzir muita coisa. Hoje, a gente com 100% de saúde, não conseguimos e não queremos fazer nada. E ele, um cara franzino, limitado, conseguiu produzir muita coisa boa. E a fama de Calvino como escritor foi e é muito grande. Naquele tempo ele já era famoso como escritor. Quando ele escreve As Institutas, foi assim, foi um best-seller da época. Na casa de cada protestante, vamos colocar assim, havia uma instituta. E também queria falar o seguinte, que as pessoas elas ligam Calvino à predestinação tão somente, mas não. Calvino ele falou muito mais sobre justificação do que predestinação. Ele falou muito mais de oração do que predestinação. Timothy George, no livro A Teologia dos Reformadores, vai falar que o conceito de predestinação
que Calvino apresenta, em si não há originalidade. Calvino está bebendo da fonte de Agostinho e de outros pais da igreja. Não é dele, não é uma coisa que ele inventou, que ele trouxe. Ele apenas sistematizou. O que é isso? Ele pegou a teologia e colocou em gavetas. Ele organizou os assuntos. Ele sistematizou. E aqui no desenho está Calvino e Farel. Como eu falei, Calvino estava fugindo da França, né? A França é um país altamente católico, a França não abraçou a reforma, e Calvino, ele foge, então, ele é solteiro, e ele quer ficar estudando tão somente. Ele não quer ficar assim, ele não quer destaque, ele não quer holofote, ele quer simplesmente estudar. Ele quer um escritório, ele quer livros, ele quer papel e quer tinta. Ele quer ficar ali estudando a palavra de Deus. Então, ele precisa e ele quer chegar a Estrasburgo. Só que acontece que chegando, ou melhor dizendo, a caminho de Estrasburgo, há uma guerra entre o rei Francisco I e o rei Carlos V, e as estradas são bloqueadas. Ele não pode seguir viagem, não pode continuar na estrada. Então ele decide pernoitar, passar uma noite em Genebra. Genebra, uma cidade também na Suíça com 10 mil habitantes. Quando Calvino pernoita em Genebra, as pessoas já estão sabendo, já têm um conhecimento de que o autor das Institutas está na cidade. Então, o chamam e o convidam a conhecer Guilherme Farel. Guilherme Farel já era reformador em Genebra há 10 anos. E a igreja não conhece muito bem sobre ele. Ele não é um cara muito badalado. Não há livro, ele não deixou livros. Ele é um cara assim que não é muito comentado. Mas Guilherme Farel teve papel proeminente também em Genebra. Quando Calvino está na presença de Farel, como o desenho ali mostra, Farel, explosivo, um homem ruivo, fala assim: Calvino, eu preciso de você aqui em Genebra. E Calvino, não, eu quero seguir para Estrasburgo, eu quero ter paz, eu quero viver uma vida de meditação. Não, Calvino, eu preciso de você aqui. Ele não queria ficar ali, ele não queria se envolver, ele não queria ser um dos reformadores. Ele não perseguia isso. Mas aí o Farel diz o seguinte: olha, Deus amaldiçoe a paz que tu procuras. Né, assim, né? Pegou leve. A paz que tu procura, que Deus amaldiçoe o teu descanso, porque você se nega a prestar ajuda a uma nobre causa. E eu não sei se tinha mais pessoas olhando e talvez ele ficasse um pouco que pressionado por aquilo tudo, mas ele diz: sim, eu fico. Eu fico sim, Farel. E Farel ali, juntamente o Calvino, juntamente com Farel, eles começam, aliás, eles dão prosseguimento à reforma em Genebra. Ali também eu coloquei assim, a casa de Calvino. Calvino, ele vai se casar com uma mulher que é viúva, uma mulher que já tem 2 filhos, um casal, né? A casa de Calvino era muito frequentada, a casa de pastor é muito frequentada, né? As pessoas vão lá, ficam, né? Vão ouvir conselho, vão comer também. E Calvino, a casa de Calvino já tinha a esposa, já tinha os 2 enteados, tinha também uma mulher que cuidava, né? Uma criada. Acontece que o irmão de Calvino havia sido traído pela mulher. Não tinha onde ficar. Vai ficar onde? Na casa de Calvino. O irmão de Calvino, que acabou de chegar, não ia com a cara da criada.
Então você imagina um homem tranquilo que queria paz lá em Estrasburgo, ter uma casa tumultuada, culpa de Farel. Há um relato de que a enteada de Calvino, ela se envolve num escândalo de adultério. E Calvino tem vergonha de sair de casa. Ele era um homem muito simples, homem muito piedoso. E o que é piedade? Piedade é você se prostrar, é você se entregar a Deus com profundo respeito, com profunda devoção. Piedade não é viver na superficialidade, é na camada mais profunda do relacionamento com Deus. E Calvino foi uma pessoa assim, muito sincero. Ele colocava amor nas coisas que ele fazia para o reino de Deus. Fazia tudo para a glória de Deus. E a casa de Calvino foi uma casa assim muito tumultuada. A mulher teve que segurar muito as pontas, porque Calvino já era um homem muito doente. Enfim. E mais tarde, a mulher de Calvino, Idelete vai morrer. Idelete foi o tipo de mulher que Calvino muito queria. Havia uma pressão, né, solteirão, e naquela época, 30 anos e não casou ainda, não casa nunca mais. 30 anos já era coroa, né? O Sérgio Reis canta isso na música dele. Panela velha que faz comida boa, ela tem 30 anos. Na época de Sérgio Reis, 30 anos já era coroa. Então havia uma pressão muito grande para que Calvino casasse. E havia uma brincadeira entre os reformadores de que um conseguia mulher para o outro, né? Um indicava. E aí o Martin Bucer, ele apresenta a Idelete para o Calvino. E ele queria uma mulher que fosse crente. Uma mulher que fosse crente. Eu lembro que quando eu vou casar ainda, vou casar ano que vem, né? Ano que vem, daqui a 3 meses, vou fazer 40 anos. E eu sou mais velho e não casei ainda. Meus irmãos são mais novos, todos já casaram. Então tinha muita pressão em torno do meu casamento, né? Mas vai acontecer. E eu coloquei para mim o seguinte: olha, eu quero uma mulher que ame a palavra, que ame a obra de Deus e que ame pessoas. E alguém me falou assim: olha, você está pedindo muito. Eu falei, gente, se não tiver na igreja uma mulher assim, não vou conseguir lugar nenhum, né? Mas Calvino queria uma mulher que fosse crente, uma mulher que fosse econômica, uma mulher que gastasse pouco. E Idelete foi essa mulher. Existem mulheres econômicas, tá, gente? Glórias a Deus, existe. E ele conseguiu essa mulher faleceu, e ele nunca mais casou. Antes dela falecer, é claro, ela deu luz a uma criança, mas a criança morreu dias depois. Calvino não deixou filhos. Não deixou filhos. E aí, quando ele vai para Genebra, pode passar? Ele vai pastorear a igreja de Genebra, ele acaba ganhando mais destaque do que o próprio Guilherme Farel. A cidade de Genebra tem um pequeno conselho, grupo de homens que decidiam o futuro da cidade, e Calvino era o pastor da cidade. E ele empregou algumas medidas rigorosas, do tipo seguinte: olha, quem faltasse o culto seria preso. A igreja ficava cheia de gente, e as cadeias vazias. Não podia ter mendigo na cidade. Por quê? Porque Calvino pregava que o homem não pode viver uma vida na ociosidade. Então, mendigos aqui em Genebra não. Nós temos que produzir, trabalhar para a glória de Deus. Não podia jogar jogos de azar. Por quê? Porque as pessoas de Genebra estavam ficavam na rua apostando dinheiro, baralho, carteado, e deixava faltar dinheiro em casa. Mulher, filho, passando aperto. Ele falou: aqui em Genebra não. Aqui não pode jogar jogo de azar.
Bom, o comércio também não podia cobrar valores exorbitantes. O rico não podia oprimir o mais pobre. Tinha que oferecer um preço acessível. Ninguém tinha falta de nada. Não podia também, é claro, ter magia negra. A Europa, ela passou por períodos onde a magia era muito comum. Inclusive, quando teve a peste negra, né? Que a peste negra nada mais é do que a doença, é a doença que está na pulga do rato preto. Aquela pulga, né, que estava no rato, picava as pessoas morriam em dias. Então, quando houve a peste bubônica, 1/3 da Europa faleceu, varreu do mapa. E aí as pessoas perseguiam as mulheres que eram consideradas bruxas. Toda bruxa tem um gato. Mataram tantos gatos que os ratos fizeram a festa. E as pessoas foram morrendo com a doença do rato, né? Da pulga do rato. Então, mas a magia negra, infelizmente, foi algo que conseguiu destaque, mesmo que clandestinamente, pessoas que mexiam com isso aí. Então, Calvino ele aplicou algumas medidas muito rigorosas, rígidas, para que Genebra se tornasse uma cidade diferente. E, de fato, foi. Genebra tem agora uma supervisão, a reforma está modificando a sociedade. O trabalho, o conceito de Calvino com relação ao trabalho é o conceito bíblico. Como nós lemos aqui no começo, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. E o conceito medieval de trabalho era que o trabalho é uma coisa do diabo. Ninguém quer acordar amanhã às 8 da manhã, ou melhor, 6 da manhã, 7, 8, 9 para trabalhar. Eu odeio segunda-feira. Mas o trabalho, Calvino vai falar o seguinte, que o trabalho é bênção de Deus. Porque a ideia de trabalho antigamente, e a palavra trabalho, no latim, tripalium, 3 paus. Era um objeto de tortura. 3 paus. 2 faziam um X e um central. O torturado ficava naquela posição ali de X. Tripalho, trabalho, sofrimento, martírio. Veio depois então a reforma e modificou isso aí. Não, trabalho não pode ser tripalho. Vai ser obrar, labuta. O trabalho então é resgatado o conceito bíblico. O calvinismo vai falar o seguinte, olha, o trabalho é tão bênção de Deus que quando Deus cria o homem e o estabelece ele na terra, ele vai falar o seguinte, olha, você vai cuidar da terra. Bênção de Deus. Tu vai cuidar, Adão, das coisas que eu criei. Então, infelizmente, pós o pecado, a terra se revolta contra o homem. A terra produz espinhos. E foi um período na Idade Média em que o trabalho braçal, o homem, o lavrador, era uma figura que era o reflexo do pecado. Por quê? Porque trabalhar com os braços era algo degradante. Eles valorizavam na época quem trabalhasse com a cabeça. Ser ou não ser? Eis a questão. Ai, gente, estou aqui trabalhando, tá? Eu estou aqui pensando, o sol, a nuvem, estou trabalhando. Então, naquela época, as pessoas, elas valorizavam o trabalho do intelecto, não o trabalho braçal. Na universidade havia filosofia, artes, advocacia, coisas que você trabalha com a cabeça, não trabalha com a mão. Não existia curso de agronomia, né? O homem do campo, vamos saber aqui como é que é isso. Não! Quem estava no campo estava lá pagando pelos seus pecados. Verdade. Então, a reforma em Genebra aniquilou essa ideia. O trabalho é bênção de Deus. E
Genebra foi um lugar onde recebeu muitos exilados, muita gente fugindo da perseguição. Essas pessoas que chegavam em Genebra, elas tinham profissão onde elas residiam. Então, Calvino abraçou essas pessoas e sabia delas. Em que você trabalha? Eu sou alfaiate. Então, o que você está precisando? Olha, eu preciso de comprar tesoura, tecido. Então, tá bom, nós vamos financiar para você e depois você nos paga. O que você trabalha? Eu sou mecânico. Do que você precisa? Olha, eu preciso de ferramentas. Então, Genebra oferecia, tipo um Sebrae, né? Oferecia para o camarada ali ferramenta, trabalho, até mesmo ponto, um aluguel, um comércio. Depois, essa pessoa, financiando, pagava a Genebra. Então, um conceito também de Calvino com relação a empréstimos financeiros é do tipo seguinte: você não podia cobrar juros, né? Mas veja bem, se você me pede dinheiro emprestado, e aí eu tiro da minha conta, se eu deixar os meus 500 reais lá no banco, eu vou ganhar no mês 50 reais de lucro. Eu vou te emprestar os 500 reais. Mas você pode me pagar aqueles 50 reais que o banco me daria de juros? Honesto isso. Justo. Então é assim que a reforma foi trabalhando. A reforma também condenava quem trabalhava com agiotagem, quem vivia à base da miséria das pessoas. O cara estava lá morrendo e o cara botava 100%. Né? Não. Calvino, ele equalizou, ele tentou fazer com que as pessoas vivessem justamente. Então, o conceito de Calvino com relação ao trabalho é de que ninguém ficasse ocioso. Não, precisamos produzir para a glória de Deus. Cada um deve dar a sua parcela em torno para a sociedade. Aquele que não trabalha, que também não coma. Então você pode ver que Calvino se preocupou em fazer de trazer a doutrina tudo baseada nas Escrituras. Um sapateiro perguntou assim para Lutero: Lutero, como eu posso glorificar a Deus, né? Isso é muito já conhecido. Ele falou o seguinte: olha, faça bons sapatos e cobre preço justo. Você está glorificando a Deus. Olhe para o seu trabalho como uma oportunidade de glorificar a Deus. Eu não sei com que você trabalha. Se você é professor, ensine para a glória de Deus. Se você é um balconista, trabalhe no balcão para a glória de Deus, de modo que Deus seja visto em você. Então, sapateiro, alfaiate, seja lá o que for, para a glória de Deus. O outro ponto também é o culto. O culto era teocêntrico. A palavra estava em torno de Cristo. Nada além disso. Não havia nada em torno de, vou fazer isso para conseguir a bênção X. A preocupação de Calvino era de oferecer a palavra. Calvino dizia o seguinte: olha, um homem que prega é como o pai que divide pão aos filhos. Charles Spurgeon foi influenciado por Calvino também. E ele falava o seguinte: olha, é tarefa do pregador ser simples. Aquele que consegue pregar para uma criança, consegue pregar para um adulto. Por quê? Porque quando eu vou ensinar a justificação para uma criança, quando eu vou ensinar a redenção para uma criança, eu preciso ser simples. Eu preciso ser leve, honesto, claro. E as crianças entendem. Eu consigo fazer isso com uma criança, eu também consigo fazer isso com um adulto. E ele foi um pregador assim,
magistral. Por quê? Porque Calvino não fazia firula. Olha, ele chegou a um ponto de quando ia pregar, ele não usava isso aqui que eu estou usando, ó. Anotações. Ele já tinha uma intimidade com as Escrituras, que quando ele ia pregar o Novo Testamento, ele trazia a sua Bíblia no grego. Quando ele ia pregar o Antigo Testamento, ele trazia a sua Bíblia em hebraico, porque ele, na hora, se preocupava em fazer um sermão expositivo. O que é o sermão expositivo? É o sermão que expõe a Escritura passo a passo. Então ele vinha versículo pós versículo, explicando a Bíblia nos seus originais. Agostinho de Hipona também fazia isso. E Calvino pregou tanto em sua vida que ele conseguiu pregar livros inteiros da Bíblia, versículo pós versículo. E nós temos hoje muitos livros dele, né? Que ele faz os comentários de Gálatas, Romanos, aos Hebreus. E existe também uma história que manchou um pouco, né, a vida de Calvino, que é a história de Miguel de Serveto, o herege. Lembrando que os hereges, eles eram mortos na fogueira, né? Ou afogados. E na Europa era muito comum isso, infelizmente. As pessoas, elas eram mortas. E nós ontem falamos aqui também sobre homens piedosos, cristãos protestantes ou cristãos católicos que morreram na fogueira também por pregarem a verdade. Então, quando o Serveto, que era um médico e também sabia teologia, ele pregava que a Trindade não existe. É contra a Trindade. E lá em Roma, ele já havia sido ameaçado já. Foi preso, ia ser morto. Ia ser morto pelas autoridades católicas. Ele conseguiu escapar. O cara ele foge para onde? Ele foge para Genebra. Ele quer ouvir Calvino pregar. Ele é apanhado, o conselho decide que ele vai morrer na fogueira, ele é o herege. Calvino tenta persuadi-lo a voltar atrás, mas ele não, ele mantém a sua postura. Não, a Trindade não existe. E aí Calvino vai ao pequeno conselho e tenta convencer aquelas pessoas, não, olha só, vamos tentar fazer o seguinte, não vamos matá-lo na fogueira não, vamos decapitá-lo para ser uma morte mais rápida. Mas o conselho diz, não, ele vai morrer na fogueira. Então Miguel de Serveto, ele é morto na fogueira. Essa é uma história triste, mas aconteceu em Genebra. O pastor João Calvino, ele era uma pessoa muito sensível. É uma pessoa assim que ouvia as pessoas. É tanto que ele escreveu mais de 1.200 cartas, respondia a perguntas teológicas, dava aconselhamento de pessoas que ele nem havia visto. Uma pessoa que queria ver o bem das pessoas, né? E saber ouvir também é um dom. Então ele respondeu 1.200 cartas. É uma pessoa que sofria com as demais. Há um homem que perdeu um filho na guerra e Calvino escreveu uma carta demonstrando a sua profunda lamentação. Houve um outro rapaz que morreu por ser protestante, porque havia levado à frente aquilo que Calvino pregava. E Calvino, então, escreveu uma carta para aquela família dizendo que estava profundamente triste. Então, mais uma vez, chorai com os que choram. Calvino, Escrituras, um homem piedoso, um homem que se preocupava com pessoas, um homem pastor, um homem pregador, um homem escritor. Nós temos ele também problemas e expulsão, como eu falei aqui, né? Algumas medidas muito rigorosas que Calvino e a Reforma
ali em Genebra, algumas pessoas não estavam gostando nada daquilo ali. Por exemplo, prostituição. Aquele pequeno conselho tinha sob a sua direção um prostíbulo. Havia coisas que Calvino não conseguiu reduzir, porque esbarrava naquele pequeno conselho. Quer ver também outro problema? Quem batizasse o seu filho com o nome de Claude, não podia. Por que você não pode dar o nome do seu filho de Claude? Pode dar, Van Damme pode. Cláudio? Não, Cláudio não pode, porque Cláudio é o mesmo nome, não pode. Então, porque Claude, ele era o padroeiro da cidade. Então, Calvino viu nisso aí, que as pessoas ainda estavam agarrados à religiosidade. Então, naquele mesmo instante, 71 casais tentaram dar o nome a seus filhos de Claude. Não pode. Pessoas também tentaram participar da ceia do Senhor em profundo pecado, e Calvino não deixou. Acontece que uma dessas pessoas eram pessoas da aristocracia, pessoas de importância, pessoas que tinham poder econômico. Como é que é? Eu injeto dinheiro nessa cidade, eu injeto emprego e eu não posso participar da ceia só porque eu estou em adultério? Não, você não vai participar. Então, algumas coisas não foram boas para pessoas que residiam em Genebra, porque Calvino não era genebrino, Calvino não era suíço, ele era um francês. Esse cara chegou de fora, já quer sentar aqui na janela do ônibus? Não. Tanto Calvino como Farel foram expulsos de Genebra. E aí Calvino ele vai morar em Estrasburgo, né? Onde ele fala que ele viveu os melhores anos da vida dele. E ele estava lá quando ele foi convocado a voltar. As pessoas sentiram falta de Calvino na cidade. Calvino, volta que nós vamos providenciar para você uma carruagem, um cavalo, uma roupa muito bonita, uma toga preta com peles de animais. Nós vamos oferecer estudo para os seus enteados, uma casa melhor, isso. E Calvino volta. Ele volta e um dado impressionante. Quando ele volta, e na sua primeira pregação, aliás, na sua reestreia no púlpito, ele poderia pegar aquela oportunidade e esfregar na cara das pessoas que elas erraram ao expulsar ele e Farel. O que ele faz? Ele prega aonde ele havia parado anos antes. Não guardar mágoas. Recomeçar. Esse era Calvino. Ele não joga a conversa fora. Ele está ali para pregar a palavra. Ele recomeçou, onde ele havia parado anos antes. Outra coisa também que eu quero esclarecer é que alguns dizem que Calvino ou calvinista não prega o evangelho, e isso é uma profunda mentira. Dizendo que calvinistas não fazem missões, é também mentira. Nós pregamos porque pregamos para a glória de Deus. Charles Spurgeon, ele falou que Deus é glorificado mesmo na vida daquelas pessoas que rejeitam o evangelho. A pessoa pode rejeitar o evangelho, mas você está pregando para ela. Deus está sendo glorificado. Quando você prega porque você está glorificando a Deus. Ninguém é convertido e diz, foi o pastor Marcos quem me converteu. Isso não existe. É o Espírito quem convence o homem do pecado. Calvino não converteu ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Então Calvino, ele treinou pessoas para
serem missionários. Ele, inclusive, pode passar, por favor? Isso aí é a foto da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Na época em que o Brasil foi descoberto, né, na época do Brasil colônia, a França viu, a igreja francesa, ela viu uma oportunidade, já aqui no Rio de Janeiro, né, quando não tinha nada, só tinha índio, de organizar um local aqui chamado França Antártica, aonde os protestantes exilados, né, que estivessem fugindo da perseguição, pudessem morar. Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Então, um homem chamado Villegaillon, um homem que é conhecedor dos mares, né? Ele vai e traz para Guanabara um contingente, uma tripulação de homens e mulheres protestantes, mas ele vê o seguinte, olha, ele manda uma carta para Calvino e fala assim, Calvino, mande para cá missionários. E Calvino manda missionários para cá. Eles queriam evangelizar o Brasil. Acontece que, quando tentaram aqui se instalar na Guanabara, não havia água potável, era muito longe. Então, a água que estava reservada nas embarcações já tinha muito limo. As pessoas passavam mal, ninguém queria beber aquele negócio. Então, teve muita briga na tripulação. Um não come isso, está muito calor, aqui tem muito mosquito, saudade da França, saudade da perseguição. Aqui eu não quero ficar. No Brasil, não. E os missionários que Calvino ali havia mandado, havia um homem que muito complicado no meio dessas pessoas, chamado Jean Contaik. Homem influente, conhecedor do grego, de teologia, e ele começa a fazer a cabeça de Villegaillon, dizendo o seguinte, olha, nós vamos fazer uma ceia, a primeira ceia em solo americano, no continente americano. E nós não temos pão nem vinho, nós não temos roupas sacerdotais. E os missionários calvinistas disseram o seguinte, olha, pode não ter vinho, pode não ter pão, mas nós vamos pegar aqui algumas coisas que os índios fazem, alguma bebida que os índios bebem, nós vamos fazer a ceia assim mesmo. Não, mas não tem roupa sacerdotal. Não precisa disso não. Aí esse cara começou a criar problemas ali onde todos estavam. E ele faz a cabeça do comandante, Villegaillon. Villegaillon, então, viu que era necessário expulsar aquela renca de pessoas. Inclusive os missionários também querem ir embora. E aí existe a primeira ceia no Brasil, né? Hoje quem for na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro vai encontrar lá duas estátuas. Foram dois homens que eles fizeram a primeira ceia em solo de continente americano, que foi Pierre Richier e Guilherme Chartier. Esses homens, eles voltam para a França, não aguentam ficar ali, e Villegaillon causa muitos problemas, então ninguém mais quer ficar ali. Villegaillon se transforma, ele vira casaca. E Villegaillon agora torna-se católico. Católico. Sim, da noite para o dia. E ele começa a perseguir os missionários calvinistas. Então os missionários vão embora, só que no meio do caminho, no mar, eles veem que a embarcação tem vazamento de água, não tem comida para todo mundo, existe muita confusão, muita briga, e eles voltam, eles pegam um barquinho, um bote, e voltam para Guanabara. E fazem uma viagem no mar de 4 dias, e nenhum deles, desses 5, nenhum deles entendia de barco, nada. Eles pegam as próprias roupas, aquele barquinho não tem vela, não tem remo. Eles pegam as roupas, pegam os cintos e fazem uma vela e ficam perdidos durante 4 dias ali
no mar, e eles pensam, vamos voltar para Villa-Gaillon, vamos pedir desculpas, vamos falar para eles que nós não somos inimigos deles. E vamos ver se eles nos acolhem. E quando eles voltam, Villa-Gaillon já estava atormentado, entende que eles voltaram para praticar espionagem, né? Ele entendia que havia outras embarcações escondidas atrás dos rochedos e que eles vieram aqui dar um golpe. Villa-Gaillon pega esses calvinistas, prende. Bem verdade que nós vamos aqui falar somente de 3, porque os outros 2 não estão na história dos mártires. 3 são aprisionados, e então Villa-Gaillon faz um desafio a eles. Olha, Calvino mandou vocês, ok? Vocês têm 12 horas para poder responder um questionário com perguntas que eu vou fazer. E eram perguntas muito difíceis, que até mesmo um teólogo, tendo livros à mão, não conseguiria responder em menos de um mês. Em um mês. Perguntas difíceis. E aqueles homens estavam ali presos, só tinham uma Bíblia. Não tinha um comentário bíblico, não tinha um dicionário bíblico, cadeia temática, chave, concordância, não tinha nada disso não. Responderam as perguntas, tudo através da palavra de Deus em 12 horas. Quando Villa-Gaillon lê as respostas, o quê? Mas isso é heresia? Vocês merecem a morte. Ou melhor dizendo, vocês podem voltar atrás, eu deixarei vocês vivos. Eles disseram não. Foram levados os 3 para o alto de uma pedra, estrangulados, e seus corpos foram jogados ao mar. Nós temos aí 3 missionários, os primeiros cristãos mártires das Américas. É uma história muito bonita. Missionários que João Calvino havia enviado. Quero finalizar dizendo o seguinte. Calvino foi um homem imperfeito, como todos nós somos, mas é um homem que viveu uma vida piedosa, uma vida que ele não queria brilho, não queria holofote, ele queria apenas a glória de Deus. Ele queria refletir a glória de Deus. Quando ele fica doente, está à beira da morte, ele faz um pedido. Eu não quero que as pessoas saibam aonde eu estarei enterrado. Ele não queria que o seu túmulo fosse um local de visitação aonde ele fosse venerado. Ele pregava a humildade, ele não queria a glória dos homens. Ele não queria que nada, nem a sua morte, obscurecesse a glória de Deus. Hoje, nós encontramos vários pregadores que querem ser tocados, que querem ser glorificados e que não pregam a Bíblia. Calvino, ele queria apenas viver uma vida de santidade, uma vida de devoção, uma vida de piedade. Deus nos ajude a viver uma vida santa. Deus nos ajude a viver uma vida de piedade. Tudo que você vier a fazer, faça de modo que Deus seja glorificado. Tá namorando? Tá noivo? Tá casado? Que o teu relacionamento expresse a glória de Deus. Tudo. Deus precisa ser glorificado em nós. Amém.